gados, herdado terras, né? E aqui fala que ele era rico, e ele se aproximou de Jesus, né? E aí ele vem, gente, é muito interessante, assim, que ele já chega desejando agradar Jesus, né? Eu vejo isso aqui nele, assim, é, desejando agradar. Eu acho que sim, que ele era interessado, né? Ele estava interessado nas coisas de Deus, sim. Não era alguém porque às vezes logo a gente tem um preconceito, né? Ah, mas é rico, né? É rico, não, né? Mas não, eu vejo aquele até com sinceridade, né? Desejando agradar, desejando assim se aproximar do Senhor, interessado. Só que assim ele vai e se baseia na religiosidade, né? Em cima ele se aproxima do Senhor, é, se baseando, né? Perguntando aí o que que eu faço para herdar, né? Ele não faz aquela pergunta interior, né? Quem eu sou? Quem é o Senhor? O que que eu faço para agradar a Deus? Ele pergunta o que que eu faço para herdar, né? Talvez aí ele tenha herdado posses, ele pense muito sobre heranças, né? E aí ele logo fala em herdar, ele fala em o que que eu faço para ganhar, para conquistar, né? Ele usa essa base aí, né? O que que eu faço para herdar? O que que eu faço para ter a vida eterna, né? Tem alguma maneira de eu conquistar, de eu pagar, né? Talvez assim nesse sentido, né? E, e aí Jesus fala com ele, né? Mas por que que você está me chamando bom, né? Bom é só um, que é Deus, né? Jesus fala isso com ele. E aí Jesus fala assim: se você realmente quer entrar na vida eterna, guarda os mandamentos, né? E ele perguntou quais, né? Ele pergunta. Os mandamentos, ele sabia quais eram. Ai, gente, todo dia eu tenho que espirrar, gente, me desculpa, mas de manhã é difícil para mim. Mas assim, será que ele não sabia quais eram os mandamentos? Ai, gente, perdão. Difícil, só um minutinho aqui. Oh, meu Deus. Não é gripe, gente, é a rinite, é terrível, né? Eu vou ter que interromper aqui, né? Será que ele não sabia os mandamentos, né? Ele pergunta a Jesus quais, né? E aí Jesus faz algo aqui interessante. Ai, meu Deus! Jesus faz algo interessante, meninas, que Jesus começa a falar ali dos mandamentos. Jesus não fala o mandamento inicial, o primeiro mandamento principal, que é amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Jesus não fala, Jesus omite esse, né? Jesus já começa falando assim: não matarás, não adulterarás, não furtarás e não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só, Jesus usa uma base assim de inverter, sabe, a ordem dos mandamentos aqui, né? Interessante como que o Senhor fez isso com ele. E, e aí esse jovem fala para Jesus: olha, gente, me dá um minutinho, peraí, só um minutinho, só um minutinho. Perdoe, meninas. Ai, não pensei que eu fosse ficar esperando tanto aqui para que eu vou abrir a porta. De repente, se eu abrir a porta vai ficar mais claro, mas aí já entrou. Minha cachorra já entrou. Não era para entrar, não. Mas Mas ela já fica lavagem ali na porta. nasal, assim que você acordar todos os dias, faz aquela lavagem com a seringa, que aí ela tira toda a poeira e aí você não espirra de manhã mais. Eu vou ter que fazer assim. Porque às vezes a gente usa remédio, mas assim, tem que lavar. Lavar o soro, né? A melhor coisa. Por causa do acúmulo da secreção que fica aqui na bolsa, no seio nasal, aí ela acaba deixando alguma coisa para espirrar. Aí, se você faz a lavagem, você tira essa secreção e aí melhora bastante.
Eu sei porque o Não, Ravi tem, aí a gente já tá até acostumado a fazer isso já. acostumado, né? Ai, gente. Mas então, retornando aqui, meninas, assim, Jesus fala para ele os mandamentos, Jesus fala de uma ordem inversa dos mandamentos, né? Acho que propositalmente, né? E aí ele fala com Jesus, olha, eu tenho feito tudo isso, tudo que o Senhor falou, eu tenho seguido, eu tenho obedecido a tudo isso, né? E o que me falta ainda? Ele pergunta. Eu faço tudo isso, eu estou certinho, religiosamente, né? Eu faço tudo direitinho. O que está me faltando, né? E, e aí Jesus começa a falar com ele assim, se você quer ser perfeito, então vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Gente, até que ponto? Como é que a gente está em relação a isso aqui? Igual esse jovem rico, né? Até que ponto, assim, a gente ama o Senhor e pode estar disposto a desapegar de alguma coisa na nossa vida? Né? Isso é uma pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos, né? Porque Jesus fala com ele, se você quer ser perfeito, desapega, abre o teu coração, abre a tua mão, abre a tua vida, todos os teus tesouros, tudo que você tem, entrega para alguém, dá para alguém, né? Jesus fala dessa maneira, né? E Jesus queria que esse jovem se desapegasse, não era só externamente. Quando Jesus fala com ele aqui, vai, vende tudo que você tem, era um desapego interior, né? Muito mais do que vender as propriedades, né? Do que entregar mesmo o dinheiro, né? Aquilo, as posses que ele tinha. Jesus queria que ele se desapegasse interiormente, né? Das coisas, né? E aí a gente vê aqui a questão da idolatria, né? Jesus quer que a gente se desapegue daquilo que toma o lugar dele na nossa vida. E como é que vocês estão, meninas, em relação a isso? A idolatria é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, que a gente adora e que a gente coloca assim, a nossa expressão, a nossa força, né? Que a gente confia mais do que o Senhor, né? E nós somos cristãos, né? A maioria de nós que estamos aqui somos cristãos, às vezes há muito tempo. E será que a gente não é idólatra? Será que a gente tem alguma idolatria, algo na nossa vida que a gente tem medo de se desapegar? É uma pergunta para nós nessa manhã, né? Aqui, o que o jovem rico falou para Jesus não impressionou Jesus, né? Olha, eu faço tudo isso eu tenho observado, eu sou obediente, desde pequenininho, de mais novo, eu tenho observado todos os mandamentos, mas assim, Jesus não se impressiona com performance, sabe? Com o que eu faço, com o que eu deixo de fazer, com os ministérios até que eu sirvo na igreja. Não é isso que impressiona o Senhor, sabe? O que impressiona o Senhor é o nosso coração rendido, é o nosso caráter, né? Completamente entregue nas mãos dele. E quantas vezes, queridas, nós temos assim idolatrias, sabe? A gente tem coisas que a gente não quer entregar ao Senhor. E às vezes, assim, a gente quer continuar uma vida superficial, uma vida rasa, uma vida religiosa. A gente vai à igreja, a gente quer que os nossos filhos estejam lá, como a gente falou aqui, a gente quer que que o nosso marido, né, que os nossos filhos se convertam, a gente trabalha às vezes na igreja, quantas vezes a gente serve, sim, isso é muito importante, a gente tem um ministério, a gente trabalha no ministério, mas a gente não se aproxima do Senhor em profundidade. Sabe por quê? Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente reconhece quem a gente é. É como assim, quanto mais uma coisa suja se aproxima de uma coisa muito limpa, mais evidente vai ficar a diferença, né? Então, assim, quanto mais a gente se aproxima de algo que está claro, quanto mais da luz a gente está,
mais próximo da luz a gente está, mais a gente enxerga os nossos defeitos, mais a gente enxerga a sujeira que está na gente. E às vezes a gente não quer tanto isso, a gente não quer essa exposição, porque a gente quer viver na nossa acomodação. Quanto mais a gente estiver perto de Deus, mais Ele vai transformar a nossa vida. E às vezes a gente não quer ser transformado, porque a gente quer viver na nossa acomodação, a gente não quer ser muito incomodado. Se aproximar muito de Deus, ter profundidade em Deus, vai exigir que a gente mude. E a gente não quer mudar. Às vezes a gente só quer viver a nossa vida. Por que tantas palavras de mudança, de transformação? Por que tanto choro, quanta entrega? Por que tudo isso? Tá bom aonde eu estou. Eu já fiz o que é básico, né? Eu já estou na igreja, já aceitei Jesus, eu trabalho, eu sirvo, mas assim, essa profundidade, sabe? Do relacionamento, a gente não tem um relacionamento superficial com o Senhor. Deus tem nos chamado para um relacionamento profundo. Nós aqui estamos aqui fazendo esse devocional, a proposta ou assim, a intenção, né, nós cremos nisso, é de nós nos tornarmos mulheres profundas, mulheres que não sejam rasas, que tenham entendimento do Senhor, da vida de Deus, de quem é o Senhor, e ir transformando a nossa vida para que a gente possa ser um agente de transformação na vida de outras pessoas, e não só lidar na base da religiosidade, de cumprir. Olha, eu fiz o meu devocional de manhã, eu cumpri a minha parte, eu orei e acabou, tá bom, né? E não deixar o Senhor ir transformando. Cada lição dessa, cada palavra do Senhor aqui tem que ter impacto na nossa vida. A gente não pode pegar isso e ter impacto na vida do outro só, né? Aquela coisa de você, alguém já falou assim, de você estar ouvindo uma mensagem e ela não ser como uma pá que você pega e joga para o outro, igual uma pá que você tira areia, vai jogando. Não, mas você traga para você, primeiro, sempre para a tua vida, para transformar o seu interior, né? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, Pode falar. eu vou até dar uma resumida aí sobre o que tu falou, que é muito importante, porque muitas das vezes a gente lê essa palavra aqui e eu tinha o entendimento do que, Deus está falando só de coisas, de bens materiais, né? Deus está falando, né, só dos bens materiais nessa palavra, que a gente não pode se prender a bens materiais aqui na Terra. E ele não fala, e na verdade é uma forma dele falar de outras coisas também. É uma forma, porque muitas das vezes a gente sim, é um cristão temente, um cristão fiel, como o jovem rico, é um cristão que não fala mal das pessoas, que faz tudo direitinho, que faz tudo certinho. Somos uma boa pessoa, lemos a palavra corretamente, fazemos tudo certinho. E aí é quando Jesus pega e fala assim: então larga tudo e vem me seguir. Aí é onde pega a gente, porque muitas pessoas elas são idólatras de outras coisas, como o trabalho, elas são idólatras da igreja. Quantas pessoas a gente vê se prendendo a uma congregação, se prendendo a uma igreja, falando assim, não, mas que isso não é de Deus, se eu sair daqui, que não sei o quê. E muitas das vezes Deus está te pedindo para mudar o teu caminho. Muitas das vezes Deus está te pedindo, falar assim, filha, o teu tempo aqui já acabou, vamos para outro lugar agora? Vamos levar a palavra para outro lugar, vamos aprender mais sobre mim. E às vezes ali aonde você está, ele já não é mais para você, ele pode ser para outras pessoas. Deus vai agindo na vida de outras pessoas, mas não é mais para você. E na questão de filhos, principalmente para a gente mulheres, porque a gente fala assim, a gente é aquela cristã certinha, perfeitinha, tudo certinho, temente a Deus, mas tem um filho errado, né? Quem não lembra de Eli, né? Aí o filho tá errado, e aí tu não abre mão daquele filho, tu não aceita, e tu, não, que meu filho não é isso, que meu filho não é aquilo, e tá errado,
tá difícil ali e você se prender naquilo, você não se entregou totalmente a Deus, porque você tá colocando o teu filho na frente de Deus. Aí, e não só filho, agora eu tô dando um exemplo de filho, mas eu já conheci mulheres que colocam o marido na frente de Deus. Ah, Uhum. não, eu amo Deus, eu faço eu isso e aquilo. Não, mas meu marido. Ah, o meu marido isso, meu marido aquilo. Então, assim, muitas das vezes a gente coloca pessoas na frente de Deus, né? E essa palavra, ela vem falando pra gente que a gente tem que ser mais como Abraão, que entregou o filho, né? Foi capaz de entregar o próprio filho para Deus, do que Eli, que acabou morrendo pelos filhos. Pensava no possível. Ele morreu pelos Exatamente. filhos, ele entregou a vida deles pelos filhos e não por Deus. A vida dele a vida dele foi toda pelos filhos. Apesar de ser um homem temente a Deus, apesar de ser um homem fiel a Deus, ele acabou entregando os filhos. E muitas das vezes a gente faz isso, a gente é correto no que faz, mas às vezes a gente coloca o emprego em primeiro lugar, a gente coloca uma amizade em primeiro lugar, a gente coloca uma igreja em primeiro lugar, a gente coloca outras pessoas em primeiro lugar, e muitas das vezes não é isso que Deus quer, não é o chamado de Deus, né? Eu fui de uma congregação, eu sou cristã. Hoje eu tenho um discernimento, as pessoas podem até falar que eu sou errada, mas hoje a minha vida cristã, ela tem menos de um ano. Não faz nem um ano que eu sou cristã. Porque antes disso eu não era cristã. Eu era uma pessoa que ia na igreja. Eu era uma pessoa que estava presente dentro da igreja, mas eu não era uma cristã. Hoje eu tento consertar, eu tenho muitos erros ainda para consertar. Gente, minha vida é uma bagunça e eu tenho muita coisa para consertar, eu tenho muita coisa para entregar para Deus. Eu sou uma pessoa idólatra em algumas coisas, porque eu tenho muita coisa que eu sou apegada, eu tenho muito toque, eu tenho muita coisa que eu falo assim, Senhor, eu tenho que entregar, porque isso não é do Senhor. Isso não vai me fazer bem, isso não me traz nenhum benefício. E então, assim, muita coisa eu tô aprendendo, muita coisa eu tô, né, eu tô tratando, muita coisa gente, eu sou uma pessoa como qualquer outra. Se Deus virar para falar assim, quantos defeitos tu tem, eu falo assim, Deus, não vamos nem contar. Não vamos nem Deixa essa contar, conversa para porque lá. se a gente contar, eu vou ficar aqui mesmo, não vou nem pro céu. Vou ficar por aqui mesmo. Então, assim, muitas das vezes a gente tem que ter um certo discernimento sobre isso, porque a gente tem que tomar cuidado com isso, que a gente não precisa ser perfeito para Deus, porque Jesus mesmo fala, ele não veio para as pessoas perfeitas, ele veio para os imperfeitos. A gente não precisa ser perfeito, mas a gente precisa buscar a perfeição. E buscar a perfeição não significa que você vai ser perfeito assim que você se batizar ou que você entrar na igreja para ser cristão. Significa que você vai trabalhar para ser perfeito para quando chegar no céu. Gente, é assim, como a Pri está falando aqui, exatamente, Priscila, muito bom o que você falou, assim, e é a entrega diária, né? É constante, o trabalho do Senhor na nossa vida, constante, é mudança, sabe? Todos os dias. A gente, assim, a gente vive se arrependendo todos os dias, né? A gente vive se rendendo todos os dias ao Senhor, porque, assim, o tempo todo há ofertas de idolatria, de coisas que podem tirar o lugar do Senhor, e muitas vezes isso está dentro da igreja, sabe assim, ministérios, por exemplo, como a gente se apega a ministérios, às vezes não, é o meu ministério, é o meu chamado, e é meu, e se chegar alguém, né, que queira ali, que vá também ser usado no mesmo ministério, nossa, quer tirar o meu lugar, o meu cargo, essa pessoa chegou. Então, às vezes, a gente está dentro da igreja e está idolatrando, né? É terrível. E você falou de filhos, uma vez eu vi uma pessoa falando uma coisa que
Até hoje eu procuro entendimento daquilo, sabe? Quando eu ouvi a pessoa falando. A pessoa estava muito triste porque o filho, ela tinha um filho, ela era uma cristã, tinha o filho estava na igreja, mas de repente o filho começou a se envolver com drogas e ele assim se desviou totalmente, né? Né, enfim. E o filho estava prestes a ser preso, tinha um caso, alguma coisa envolvendo ele, e ela estava muito triste, preocupada, e ela falou: olha, eu orei a Deus, e eu falei com Deus, se for para mim ir para o céu sem meu filho, eu não vou, eu não quero ir. Então, é assim, eu entendo o amor de uma mãe, a mãe, ela se entrega pelo filho de uma forma profunda, a ligação do filho é muito, muito grande. Mas, assim, a ponto de dizer para Deus, eu não quero ir para o céu, se meu filho não for, é, é muito forte isso, né? É uma maneira, eu procurei entender que fosse uma maneira da intercessão dela. Deus, eu quero tanto que o meu filho vá, eu preciso que o Senhor salve, né? Transforme a vida do meu filho. Mas, assim, de dizer para Deus, eu não te quero, não quero ir contigo, eu não quero estar lá. Ela ainda usou essa expressão assim, o que vai me adiantar estar lá no céu e meu filho não estar, né? Isso é muito forte, é muito perigoso, sabe? Porque, assim, pode ser que ela tenha uma intercessão profunda pelo filho e ela realmente quer, assim como Moisés falou, Senhor, se o povo se não for para tu ir com a gente, não for para tirar esse povo daqui, então também não vou. Moisés fez essa intercessão diante de Deus, mas, assim, chegar a esse ponto de dizer, eu não quero estar lá no céu, que me adianta estar no céu se o meu filho não está lá? Então, quem é que era mais importante de estar no céu com ela? O Senhor ou o filho, né? Então, gente, isso é muito perigoso, porque às vezes a gente não fala isso com palavras, mas a nossa atitude, a nossa vida está demonstrando isso. E é um tipo de idolatria, e que a gente precisa ser tratado pelo Senhor nessa área, precisa se expor ao Senhor, né? Quanto mais a gente se aproximar, a gente fica, às vezes, com medo de que Deus, se a gente se render demais, se a gente assim ser muito profundo, né, não ser raso em Deus, de que Deus vai pedir a gente alguma coisa. Vocês já passaram por isso? Medo de Deus te pedir alguma coisa? Eu me lembro, gente, isso é quando eu era mais jovem, né? Quando eu era solteira ainda, nova convertida, e eu assim, eu tinha medo. Às vezes eu ouvia falar de missões, né, os missionários e aquelas situações todas. A gente sempre pensou nos missionários sofrendo tanto nos campos, né? E eu pensava assim, eu tinha medo de Deus me pedir para ir para o campo. Medo, sabe? E hoje em dia eu vejo assim, como que a minha entrega, né, aos poucos Deus foi trabalhando no meu coração, como que não é bem assim, mas eu tinha medo, era medo de sofrer, sabe? Então eu dizia assim, se Deus me chamar, e se Deus me levar lá para um canto e que eu não vou ter mais regalias, não vou ter mais, né, uma vida normal de trabalhar, de comprar as coisas, de poder ter, né? E era assim, o Senhor vai nos livrando, né, nos limpando disso, dessa idolatria que a gente tem com a nossa vida, sabe? Com aquilo que aos nossos olhos aqui é caro, né, que é importante para nós. E o Senhor quer se colocar realmente em primeiro lugar. E aí, gente, assim, o princípio que o Senhor queria ensinar aqui para esse jovem rico era esse desapego, era essa rendição, era o princípio da entrega. Tanto é que Jesus fala assim para ele, né? Vai, vende os teus bens, dá aos pobres, terá um tesouro nos céus. Aí Jesus vem com aquele primeiro mandamento, depois vem e me segue. Jesus não queria só que ele fizesse isso, só desapegasse, só entregasse, nessa base religiosa só que ele vem tratando ali com Jesus. Jesus fala, depois vem e segue, vem andar comigo, vem me conhecer, vem ter relacionamento comigo, vem me seguir, vem fazer a obra que eu faço, né? Não é essa obra, a obra que eu faço. Caiu aqui? Pode Meninas. continuar falando que eu tô te ouvindo. Parece que a tela tinha saído aqui. Vem fazer as obras que eu faço, porque a obra que o Senhor faz não é só externa,
Não é só essa obra do dar aos pobres também, mas é uma obra interna. E Jesus fala bem, e esse princípio que Jesus ensina aí está naquele primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E Jesus fala ali, esse mandamento aí, ele compreende assim 3 coisas, né? Tanto físico, quanto mental, quanto espiritual, né? Fala da alma, fala das forças, quer dizer, do físico e do teu entendimento, sabe? Do teu espírito, da tua vida rendida, daquilo que você realmente crê, né? Daquilo que você confessa, que você crê e que você vive realmente, né? Então, amarás o Senhor teu Deus. Aí Jesus fala: vem e segue-me, vem estar comigo, né? E aí, gente, aquele jovem, ele se retira triste. A Bíblia fala isso aqui, que depois que ele ouviu essas palavras de Jesus, ele foi embora triste, sabe? Porque ele tinha muita coisa, tinha muitas propriedades. Então, como que ele iria se desfazer ali daquelas propriedades, vender isso tudo para seguir a Jesus? Ele queria ficar nessa base dos mandamentos, de observar, de seguir tudo certinho, nessa base religiosa, né? Como a gente está falando, como a Priscila falou aqui, né? Ficar nessa vida superficial com Deus, servir ali, fazer alguma coisa ou outra, mas entregar totalmente, se render, ser transformado. Ah, não, isso daí é muito para mim, né? E ele foi embora triste. E aqui não há relatos mais na Bíblia do que aconteceu com aquele jovem rico, se mais tarde ele veio se converter ou não, ou se ele realmente viveu com as suas coisas. E assim a gente. Às vezes a gente está na nossa vida e a gente quer viver só com as nossas coisas, né? As coisas mais profundas em Deus, mais intensas, né? A nossa rendição da nossa vontade mesmo ao Senhor, isso daí não acontece com a gente, e é triste. E aí o texto segue, falando a partir do versículo 23, deixa eu ler aqui rapidinho, fala assim: então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente espantados, maravilhados, e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando firmemente para eles, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos primeiros. Ai, gente, acho difícil aqui. Caiu o celular. Então, Jesus fala com eles assim que dificilmente um rico entrará no reino do céu. E aqui ainda fica essa controvérsia nesse fundo da agulha aí que Jesus fala. Se a gente for pensar em agulha mesmo, a gente logo pensa numa agulha de costura, né? Como é que um cabelo pode passar pelo fundo de uma agulha, né? Realmente é impossível, né? Mas, assim, essa agulha aqui, os estudiosos falam que era um lugar que tinha lá na Judéia, né? Que era um lugar até de comerciantes, quando os comerciantes chegavam para vender as suas mercadorias, né? Eles chegavam com aqueles camelos carregados, né? E era um local que ia afunilando, né? Era aberto, assim, depois ele ia afunilando e chegava no fundo, era muito estreito, né? E aquilo impedia que eles passassem com muitas mercadorias, que os camelos, né, carregados com aquelas bolsas que eles colocavam em cima deles, e era difícil. Então, assim, era muito complicado de estar muito carregado, estar muito cheio, né, muitas bagagens, e ele conseguir passar por aquele lugar que era apertado, né, que inicialmente era largo, mas depois ia funilando, né, chegava a ser apertado. E aqui o texto fala assim que Jesus falou que era mais fácil um camelo passar por aquele lugar do que um rico entrar, né? E
E aqui, porque o rico? Porque não só pelas posses só, mas pelo que ele carrega em si, quando ele se apega àquilo que ele tem, né? O rico dificilmente ele larga, ele abre mão, né? E aí o Senhor fala assim, é mais fácil o camelo passar lá do que o rico. Mas para Deus nada é impossível. Isso, então, assim, vem significar assim, que o Senhor não está excluindo os ricos, né? Riqueza é uma bênção. Riqueza é uma bênção. Só que assim, o que o Senhor queria ensinar aqui? Para os judeus, eles achavam que ser rico representava que você podia herdar o reino dos céus, que essa bênção da riqueza significava que você era uma pessoa que agradava a Deus, né? É. Então, assim, esse erro que Jesus veio falar. A riqueza pode ser boa, né? A riqueza aqui pode até ser boa, mas assim não é ela que vai te garantir. E assim quem se apega a ela dificilmente abre mão por causa do reino do céu. Mas o Senhor é poderoso. Aqui fala aquele texto maravilhoso, né? Aquilo que é impossível aos olhos humanos é possível para Deus. Deus tem um plano para com os ricos, sim, sabe? De quebrantar o coração e de trazê-los para si. Deus tem um plano, sim. Deus não exclui os ricos. Às vezes a gente tem muito esse preconceito até com os ricos. Às vezes acha que os preconceitos é só com os pobres. Não, os pobres também têm preconceito em relação aos ricos. Né? E achar que o rico jamais pode ser alcançado pelo Senhor. E não, hoje em dia cada vez mais a gente tem visto pessoas que têm oferecido as suas posses, as suas empresas a serviço do reino de Deus, que são totalmente desprendidas, né? Pessoas que não se apegam. Às vezes elas precisam controlar, precisam administrar bem as suas riquezas, sim, mas elas não são apegadas, né? O Senhor já está em primeiro lugar nas suas vidas. E o Senhor vem ensinando isso aqui para os discípulos. E aí os discípulos falam assim, Senhor, e nós, que tudo te deixamos e te seguimos, né? Jesus fala para eles, olha, aquele que abrir mão de tudo. Aqui Jesus fala até de uma forma muito forte, né? Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, esposa, filhos, por amor de mim, vai receber muito mais. Então, assim, o Senhor, ele nos promete, ele nos faz uma promessa, né? O Senhor, assim, ele, como na palavra diz que aquele que se aproxima do Senhor recebe galardão, que a gente precisa se aproximar do Senhor confiando que Ele é galardoador, é exatamente isso aqui. O Senhor fala, olha, se vocês deixarem por amor de mim, se vocês me amarem mais, se vocês se aproximarem mais de mim, se vocês deixarem que eu transforme mais a vida de vocês do que se apegar a essas coisas, né? Ficar agarrado ao que vocês têm aqui na terra, ao que vocês conquistaram aqui, vocês já vão receber multiplicadamente mais. Até mesmo quando a gente pensa na questão da igreja, né? Quando nós somos sozinhos, quantos de nós chegamos na igreja órfãos, às vezes, da família, a família te rejeitou porque você agora é um cristão, porque você quer seguir a Cristo, e você recebe na igreja do Senhor uma família que te acolhe, você recebe pessoas que vão te aconselhar, você recebe pais e mães espirituais, né? Muito mais, às vezes, do que aqueles que estão dentro da sua casa, às vezes até em relação ao seu marido, né? E o Senhor fala que nós vamos receber muito mais. E ele fala assim, só que assim, que muitos serão os primeiros, porque aqui ele está falando com os discípulos, né? Que os discípulos seriam uma representação. Quando a gente, lá no Apocalipse, fala assim do Senhor assentado num trono e 24 anciãos, né, ao redor do trono. E assim, a representação aqui são 12 tribos de Israel e 12 discípulos, isso falando do Novo Testamento, do Velho Testamento, dessa união que o Senhor faz aí, né, da lei, né, da lei e do Novo Testamento, o Senhor faz uma união de dois povos, né? Então, assim, esses 24 anciãos, né, 24 cadeiras que estão ali para ele se assentar, essa é a representação dessa unidade que o Senhor faz, que ele fez na cruz, né? E aí ele fala que eles vão estar assentados, né, nos 12 tronos, ali 12 lugares, e só que no final ele vem falar que muitos últimos serão os primeiros,
né? Aqueles que vêm por último, às vezes muitos que vão ter se entregado ao Evangelho muito depois dos apóstolos, às vezes vão herdar muito mais coisas do que eles. Jesus ainda fala nisso. Isso, assim, é Deus ensinando para a gente que Deus não tem preferidos, Deus não tem cadeiras especiais preferidas, né? Mas, assim, que o Senhor, ele acolhe a todos nós, sejam ricos, sejam pobres, sejam apóstolos, sejam discípulos. O mais importante é ter adorado a Ele, ter entregado a vida dele. Não é quem foi que chegou primeiro lá no céu, quem é que vai fazer isso ou aquilo. Não há, assim, no reino do Senhor, a gente não conquista por obras. O Senhor volta aquilo que ele começou aqui junto com esse jovem rico. Não é por obras, não é pelo que eu faço, mas é pelo que eu sou na presença do Senhor. Então, por isso, esse convite da nossa entrega, da nossa intimidade com o Senhor, da nossa profundidade. Quem eu sou, quem nós somos, mulheres, nessa manhã, sabe? O Senhor te faz essa pergunta nessa manhã, quem você é diante dele? Como é que está o teu coração? Como é que está o nível da tua entrega diante do Senhor? Sabe? Muito mais do que posições, muito mais do que até aqui as cadeiras das 12 tribos de Israel ou não, muito mais é o teu coração. Talvez você pode ser aqui um desses últimos a se render ao Senhor, mas vai ser um dos primeiros na presença dele, por causa da intensidade do tamanho da tua entrega diante dele. Então, nessa manhã, que a gente possa ficar com esse texto, né? Terminamos aqui o capítulo 19, pensando nessa profundidade de aproximação com o Senhor, sabe? De deixar o Senhor moldar a nossa vida, da nossa rendição a Ele ser total, sabe? Que a gente não tenha idolatria, não tenha algo que se coloque entre nós e o Senhor, né? Mas que a gente seja assim, capaz de se render completamente a Ele. E está dentro aqui daquilo que o Senhor está propondo para nós. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Isso representa aqui o seguir a Jesus, esse convite que ele fez para esse jovem, né? Então, já fez tudo. Se você acha que você já fez tudo, então prova isso para mim, vem me seguir. Vem andar comigo. E esse é o convite para nós dessa manhã. Mulheres profundas, mulheres que andam com o Senhor, sabe? Que se entregam totalmente a Ele, que andam junto, que os teus passos, as tuas decisões sejam completamente nas mãos do Senhor, né? Amém? Amém. Desculpa, pode falar, Priya. Aí eu queria muito que depois vocês orassem sobre isso, que eu vou falar agora. A importância, que nem a Rosane estava falando sobre o medo. Gente, eu sei que muitas das vezes aquilo que Deus tem mostrado para a gente, aquele caminho que Deus tem falado assim, minha filha, é isso aqui que eu quero que você faça, é para esse caminho que eu quero que você siga, e isso muitas das vezes dá medo, porque aquilo que Deus tem para a gente é uma mudança radical na nossa vida. É uma mudança extremamente grande. Eu sei que muita das vezes a gente sente medo, fala, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou largar tudo para trás? Como é que eu vou começar de novo? Né? O começar de novo assusta, ainda mais a gente que já é adulta, né? Você virar para uma criança e falar assim, vamos começar de novo? Ela bagunça tudo e começa de novo, numa brincadeira. Mas a gente, quando é adulto, a gente já tem a nossa vida organizada, caminhada, a gente tem medo. A gente tem medo de mudar porque fala assim, como é que eu vou começar tudo de novo? Né? É que nem quando a gente perde o emprego do nada, né? De muitos anos a gente tá ali, aí perde o emprego e fala assim, meu Deus, como é que eu vou começar de novo a trabalhar? Então, assim, não tenha medo, porque se Deus está te chamando para mudar a sua vida todinha, se Deus está falando assim, olha, eu quero que você mude radicalmente a sua vida, muda, sabe por quê? Porque ali ele tem algo preparado para você que é muito melhor do que a vida que você está vivendo hoje. Deus nunca vai te chamar para você viver pior do que você já vive. Ele jamais vai te colocar numa situação difícil, ele jamais vai te colocar num lugar onde você não vai conseguir lidar com aquilo, porque é como a gente fala, né? Deus nunca vai dar uma cruz para a gente maior do que a gente possa carregar.
Então, se ele tá te chamando, se ele, para qualquer uma, se ele tá te chamando, se ele tá falando assim, filha, eu quero que você mude, eu quero que você faça, eu quero que você encontre isso, não se preocupa não, gente. Vai ter gente ali para te suprir, vai ter gente ali para cuidar de você, vai ter gente ali para te ajudar, vai ter gente ali sendo usada por Deus para te mostrar o caminho que Deus quer que você siga. E às vezes Deus tem uma coisa tão grande na sua vida, aquilo que você orou a vida toda, falando, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero um ministério, Deus, eu quero fazer não sei o quê, Deus, eu quero seguir a tua palavra, eu quero seguir a tua obra. E aí a gente vira e fala assim, aí Deus vira e fala assim, então tá, então vamos mudar? E aí a gente recua, a gente fala assim, não, eu vou ter que mudar, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Quantas vezes a gente já fez isso, né? Quantas vezes a gente já deu um pé para trás, como o Jonas, que fugiu de Deus, fugiu da palavra que Deus queria. Então, assim, vamos fazer isso, sabe? Se entregar. E se você tá com... E medo é normal, gente. Né? O medo é um sentimento que todo ser humano tem. Mas aí você pega e esse medo entrega na mão de Deus, fala assim, Deus, eu quero, mas eu tô com medo, tira esse medo de mim. Tira esse medo, me traz tranquilidade, me traz certeza daquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, sabe? Me tira esse medo, porque esse medo não é do Senhor. O medo nunca é do Senhor. Então faça isso, gente, na oração, peça para Deus. Eu tô com medo sim, Deus, mas eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer, mas eu tô com medo. Então entrega o seu medo na mão de Deus para que Deus possa tirar esse medo do nosso coração. Porque é difícil. Eu vou contar bem rapidinho o testemunho de uma senhora que eu conheci há muitos anos atrás. Gente, ela era uma católica, catolicíssima, assim. Aquela católica que ia lá na frente com a roupinha vermelha, que ela era diácona na igreja, era uma católica que estava envolvida em todos os eventos da igreja. O padre confiava 100% nela em cuidar de tudo dentro da igreja. Ela tinha a chave da igreja, para vocês, ela tinha a chave da igreja, e ela fazia isso e fazia aquilo e fazia aquilo, até que teve um período que ela começou a se incomodar, não dentro da igreja católica. Ela conheceu uma moça que era cristã, e a moça só falava com ela coisas normais, coisas cotidianas da vida. Ela não ficava falando, que vai para a igreja, que isso, que aquilo. Não, ela nunca falou. Ela nunca falou da vida dela, da vida cristã dela. Pelo contrário, ela falava da vida dela, né, do pessoal dela. E aquilo começou a incomodar essa senhora. Aí um dia teve um evento na igreja dela, e aí ela comentou que ia ter esse evento, que ela não ia poder ir sair com essa moça. E aí ela pegou e falou assim, eu queria ir nesse evento. E ela foi no evento. E ali Deus tocou ela. Quando Deus tocou ela, gente, ela foi tocada tão grandemente, mas tão grandemente na vida dela, que ela parou. Ela não quis ir mais para a igreja católica. E aí ela chegou a falar com o padre, explicar para o padre o que estava acontecendo com ela. Falou assim, padre, eu senti o agir de Deus, eu senti que é esse caminho que eu tenho que ir, que não sei o quê. E ela entregou tudo. Ela entregou a religiosidade dela, ela entregou aquele status que ela tinha na igreja católica, ela entregou tudo. E as pessoas julgaram, as pessoas criticaram, as pessoas pararam de falar com ela, falaram que ela estava errada, que Deus não ia perdoar ela. O padre julgou ela, gente. O padre julgou ela, o padre virou a cara para ela, porque ela morava na rua da igreja. O padre virou a cara para ela, fez tudo, gente. E aí uma vez ela falando comigo assim, ela falou assim, Priscila, eu fico tão triste porque eu fui lá e eu falei do amor de Deus pro padre, e o padre simplesmente virou a cara para mim pela palavra de Deus, porque ele falou que o que eu estava fazendo era totalmente errado. E ela falou assim, aí eu até cheguei a falar com ela, porque ela estava falando sobre a vida cristã dela. Aí eu falei assim, mas e aí você não sente de ficar na igreja católica? Ela falou assim, não, porque eu sinto que ali não me pertence mais, o tempo que eu precisava viver ali já passou. E ela estava na igreja evangélica, ela é até da catedral lá do Cascatinha. E aí ela estava na catedral do Cascatinha, e ela estava vivendo
tão grandiosamente ali dentro da igreja, que é isso que eu falo. Ela se entregou radicalmente. Foi uma mudança radical, ninguém entendeu, as pessoas achou que ela estava ficando maluca, que ela estava ficando doida, que onde já se viu ela fazer aquele tipo de mudança, né? E assim, foi da noite pro dia, ela não foi ligeiramente, hoje eu vou. Não, ela foi, tipo assim, da noite pro dia. Então, assim, é isso que Deus quer com a gente. É a gente fechar os olhos e entregar para Ele. A gente vai ter pessoas que vão criticar, a gente vai. A gente vai ter pessoas que vão julgar a gente, vai. Mas a gente não precisa do julgamento das pessoas, a gente não precisa da crítica das pessoas. A gente só precisa de Deus, porque no final vai ser só a gente e Deus. Isso daí é muito importante. No final, somos nós e o Senhor. Nós, cada um, vamos dar contas da nossa vida, desse nosso chamado, como a Priscila falou, um chamado assim radical, sabe, de entrega, de conhecimento do Senhor, e a gente vai dar conta ao Senhor da nossa vida, né, daquilo que nós entregamos a Ele. Não sei se vocês todas conhecem aquela música do Morada que fala, então me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, né, e me faz entender. Então, assim, ele está fazendo referência àquele texto lá de Moisés, quando Moisés subiu o monte, o povo falou, não, sobe tu lá na presença de Deus, porque o povo sabia que Deus era fogo consumidor, e eles, assim, temiam, né, de se aproximar do monte e serem transformados, e serem consumidos, né, o pecado ser consumido na presença do Senhor, e eles serem transformados. Então, ele fala, Moisés, sobe no nosso lugar, ser o nosso representante. E até hoje, a gente vê, você colocou aqui sobre a Igreja Católica, até hoje a Igreja Católica tem essa imagem, né, de que alguém vai ao seu lugar, tem o Papa que é seu representante, é o padre que é seu representante diante de Deus, é sempre alguém, é um santo que é o seu representante diante de Deus, né, e não querendo se aproximar. Medo de Deus, medo desse chamado radical, dessa transformação da vida que o Senhor faz, e medo de que o pecado seja consumido na sua vida, porque você já acostumou, você é acomodado com o que você tem, né? E o chamado do Senhor aqui para nós é que nós sejamos mulheres intensas, mulheres que fazem essa entrega radical para o Senhor. Amém? Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, então. A Fabi queria falar alguma coisa, eu cortei ela. Quem? Fabi, pode falar. Oi, meninas. O que eu queria falar é basicamente o que a Pri falou, sobre uma entrega genuína, que essa entrega cai por terra toda barreira, religiosidade, né? Porque às vezes a gente está na igreja por causa de fulano, Bertano, por causa de um pastor, isso não agrada ao Senhor, né? Isso é idolatria, isso é pecado, né? A questão do filho que você falou, né, Rosane, que essa irmã, infelizmente, ela teve ela falou isso, que o Senhor possa, né, mudar a mentalidade dela, né, em relação a filho. A gente tem muito isso, a gente quer os nossos filhos salvos, nosso marido, e a gente precisa entregar tudo. E esse ano, já há um período, o Senhor tem me chamado a atenção em relação à entrega do meu trabalho. E, para a glória de Deus, eu consegui fazer essa entrega, né? Hoje eu saio e sirvo ao Senhor. Hoje eu boto Jesus em primeiro lugar na minha vida. E por muitos e muitos anos, o meu trabalho, a Fabrícia me conhece, né, Fabrícia? Foi o trono. E hoje eu deixei Jesus reinar, porque eu entendi que ele precisa ser o rei, o Deus em todas as áreas da minha vida. E eu entreguei o meu trabalho, né? Eu entreguei, se eu precisar, igual eu vou para o Congresso das Crianças, eu vou para o VOA, isso para mim é um desafio, né? Mas eu estou entregando ao Senhor, porque a palavra de Deus diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
né? E ele tira mesmo todo medo. A gente vai com medo mesmo, mas o Senhor, ele nos surpreende. Ele faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos, né? Mesmo que às vezes nós temos dúvida, insegurança, vale a pena dar esse passo, porque o Senhor, ele é fiel. Amém? Eu quero deixar essa palavra para vocês, tá? Amém. Um beijo. Tá aguardando a oração. Ora pela gente. Amém. Pode orar. Você quer orar, Fabi? Oi? Ora pela gente. Você quer orar? Finalizar. Eu orar? Amém. Então vou fechar aqui para estar orando. Amém. Fechar aqui, tapando para estar orando, tá? Amém, vou orar. Jesus, nós queremos, Senhor, te entregar, Deus, essa manhã, que foi uma palavra tão, Senhor, desafiadora, Deus, para o nosso coração. Sabemos, ó Deus, que ainda temos entregas para o Senhor. E as entregas, às vezes, Senhor, há momentos de incerteza, de medo, de angústia. E, Senhor, nós queremos depositar diante do Senhor o nosso fardo essa manhã. O nosso fardo pesado, ó Deus, e pegar de Jesus, que é leve, que é sereno, que é poderoso e que nos leva, Senhor, num nível mais profundo com o Senhor. E Deus, recebe o nosso fardo, recebe o nosso medo. Nós queremos derramar diante do teu altar, Senhor, essa manhã. Queremos te agradecer, Jesus, por essa palavra que nos ensina, Senhor, ir num nível mais profundo contigo. E, Senhor, nós queremos dizer sim para Jesus, porque o Senhor é o nosso tesouro. Se em alguma área o Senhor ainda não tem reinado como soberano, Senhor, finaliza no nosso coração para que possamos, na nossa intimidade, te entregar tudo, para que não haja separação, Senhor, de nada, Senhor, que nada venha nos separar do Senhor. E nós te entregamos, Senhor, essa manhã, te entregamos tudo, Senhor, para a honra e glória e louvor, Jesus, do teu nome. E queremos, Senhor, fazer com excelência tudo que pegarmos para fazer. Ó Deus, que possamos fazer com gratidão, com alegria, como diz ali a tua palavra. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa receber. Ó Deus, a tua palavra nos diz que o teu Espírito está à procura de verdadeiros adoradores. Senhor, que o Senhor possa encontrar isso em nós. E se porventura ainda não estamos como um verdadeiro adoradores diante do Senhor, que o Senhor possa estar gerando isso nos nossos corações, Senhor. Gerando uma profundidade contigo, Senhor. Nós oramos e te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio e por tudo que o Senhor irá fazer. Muito obrigada, Jesus. Obrigada pela vida da Rosane, que está à frente, tem estudado e traz uma palavra, Deus, com excelência para nós. Nosso muito obrigada. Jesus, eu te louvo também pela vida de cada um aqui, cada discípula. A Priscila, Jesus, quando eu ouço ela falar, o meu coração se alegra, porque eu vi, Senhor, o que era a Priscila um ano atrás, e hoje eu vejo a Priscila totalmente rendida ao Senhor. Meu muito obrigada. Obrigada, Deus, por cada coração aqui rendido ao Senhor. Obrigada pela vida da Fernanda, das Fernandas, da Késia, oh Deus, da Fabrícia, de todas, Deus, da Jo, da Bia, Deus, de todas que vão ouvir, Jesus, esse devocional. Alcança cada uma, Carol, a Lucy, Deus, em nome de Jesus, traz transformação para a gente, Jesus. Nós queremos mais do Senhor e nós queremos beber dessa fonte, a fonte de água viva, Senhor, que só o Senhor pode nos alimentar e nos transformar. E nós cremos, Senhor, que o Senhor faz. Muito obrigada, porque o nosso Deus é um Jesus que transforma, é um Espírito que tem poder de transformação. E nós entregamos tudo ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, meninas. Amém, meninas. Manhã abençoada para todas Amém. nós. Amém. Amém, meninas. A paz do Senhor Jesus. Até amanhã. Amém. Até amanhã, meninas. Até amanhã. Tchau, Julinha. Tchau.